Olá, espero que esteja tudo bem com você. Na aula de hoje eu vou resolver a AP para o nono ano do terceiro bimestre de 2021. Então diz assim: Rafael entrou com seu carro no estacionamento, representado no desenho abaixo. Virou no segundo corredor à direita. Então nós temos aqui primeiro corredor, segundo corredor. Então, entrando aqui, ele vai para a direita, ou seja, na parte superior do desenho. E estaciona na segunda vaga, então ele vai vindo para cá, né? Vem para cá. E entra aqui, segundo corredor. Então, aqui está do lado direito, aqui, lado esquerdo. Então, segunda vaga, primeira, segunda. Então, ele entra aqui, na vaga de número 27. Em um projeto de uma praça com formato circular, está previsto que 75% de sua superfície será de área de preservação. A representação decimal que corresponde a esse percentual é, então, apenas a representação percentual 75 para 100. Fazendo essa divisão, 75 por 100, a vírgula está aqui à direita da unidade, então andando duas posições para a esquerda, uma, duas. Então, 0,75. Exercício 3. Observe abaixo a representação da praça mais próxima à casa de Ítalo. Então, tem formato de um paralelogramo, onde nós temos dois lados paralelos de 8,5 metros e dois lados paralelos de 12,5 metros. Então, o perímetro é dado pela soma das medidas dos lados, ou seja, 2 vezes 8,5 metros mais 2 vezes 12,5 metros. Então, temos que perímetro vai ser 2 vezes 8,5, que é 17 metros, mais 25 metros, que é igual a, somando aqui, 5 com 7, 12, vai 1, 42 metros. Para chegar a uma determinada cidade, Renato gastou 3 dias de viagem. No segundo dia, ele percorreu o dobro da distância percorrida no primeiro dia e no terceiro dia ele percorreu o triplo da distância percorrida no primeiro dia. Ao final dos 3 dias, ele percorreu 1.200 quilômetros. Qual equação permite encontrar a distância que Renato percorreu no primeiro dia de viagem? A gente verifica que na resposta está sendo usada a incógnita x. Então, como o segundo e o terceiro dia estão em função do primeiro dia, então, distância percorrida no primeiro dia, x. No segundo dia, é o dobro do primeiro dia. E no terceiro dia, o triplo do primeiro dia. Fazendo essa soma, tem que ser igual a 1.200, que é o total percorrido em 3 dias. Então, somando x mais 2x mais 3x, já temos aqui, olha. Tem que ser igual a 1.200. Então, essa aqui é a representação. Número 5. Pedro utiliza o terminal de ônibus próximo à sua casa para ir à escola. No plano cartesiano abaixo, então, plano cartesiano, duas retas ortogonais, eixo das abscissas representado por y e eixo das ordenadas por x. O ponto P representa a localização da casa de Pedro. E o ponto que representa a localização do terminal que ele utiliza tem abscissa igual a -2 e ordenada igual à casa de Pedro. Então, a casa de Pedro, representado pelo ponto P,
tem abscissa menos 3 e ordenada 2. Ela está dizendo que o terminal que Pedro utiliza tem abscissa menos 2 e ordenada a mesma que a casa de Pedro. Então, só pode ser a letra R, né? O ponto que representa a localização desse terminal de ônibus é o ponto R. Resolva a operação abaixo. Menos 4,75 mais 7,1 tem sinais contrários. Então, eu preciso subtrair o maior número, 7,21, tirando o menor. Fazendo essa subtração, 1 não tira 5, então precisamos emprestar desse, fica 11 menos 5, que é 6. A 1 não tira 7, empresta 1 aqui, fica 6, aqui fica 1. 11 menos 7, 4. 6 tira 4, 2. Sinal do maior número, nós temos aqui mais 2,46 menos 6. Novamente, sinais são contrários, vamos subtrair. Então, vai ficar um número maior. Já vou deixar aqui com duas números centésimo, né? Até a casa do centésimo. Nós temos aqui décimo, centésimo. Então, unidade com unidade, décimo com décimo, centésimo com centésimo. Então, 0 não tira 6, empresta desse, esse não tem. Então, aqui fica 5, empresta 1 aqui, que vai emprestar para cá. Então, fica assim. 10 menos 6. E aqui nós temos 9 tirando 4 e 5 tirando 2. Negativo, predomina aqui o sinal do maior número. Então, a resposta da expressão dessa operação, menos 3,54. Exercício 7. Observe no caminhão abaixo quantas toneladas de mercadorias ele pode transportar. Então, está dizendo aqui que a carga máxima permitida é de 3,8 toneladas. No máximo, quantos quilogramas de mercadorias esse caminhão pode transportar em uma viagem? Então, o objetivo aqui é transformar tonelada em quilos. Então, 3,8 toneladas é igual a 3,8 vezes 1.000 quilos. Já aqui, uma tonelada é 1.000 quilos. Então, multiplicando 3,8 por 1.000, a vírgula está aqui, 1, 2, 3. 3 posições para a direita. 1, 2, 3. A resposta, 3.800 quilos. É a quantidade de quilos que esse caminhão pode transportar. Em uma indústria automotiva, 220 carros de um mesmo modelo são produzidos em 36 dias. Usando essa proporção, em quantos dias essa indústria produzirá 880 carros iguais a esses? Então, 220 carros em 36 dias. Se aumentar para 880 carros a serem produzidos, em quantos dias acontecerá essa produção? Então, grandezas diretamente proporcionais. Se aumenta o número de carros, aumenta o tempo para que eles sejam produzidos. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Podemos colocar dessa forma. Só copiando as frações, fazendo as simplificações, dividindo essa fração tudo por 10, dividindo também tudo por 11, ou tudo por 22, né? Tudo por 11 vai ficar 2 e que é 8 aqui, né? 880, fica 8. Simplificando mais um pouquinho, nós vamos ter 36 para x, assim como 1 para 4, dividindo 2 e 8, tudo por 2. Multiplicando cruzado, x vezes 1 e 4 vezes 36. É 144. Então, precisarão de 144 dias para produzir essa quantidade de carros, de 880.
O desenho abaixo faz parte de um mosaico que está sendo construído. Ele é formado por um pentágono regular, então pentágono, 5 lados, é regular porque todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos internos também têm a mesma medida, e também é constituído de 2 quadrados. Lembrando que quadrados têm ângulos internos iguais a 90 graus. A medida do ângulo x, então está sendo pedida essa medida aqui. Se eu somar essa medida, eu vou ter que descobrir com essa e com essa, eu tenho tudo isso uma circunferência, ou seja, 360 graus. Então, eu vou montar uma equação considerando a junção de todos esses ângulos. Para isso, eu preciso descobrir quanto mede esse ângulo do pentágono. Então, para descobrir quanto vale esse ângulo aqui, eu dividi, partindo de um único vértice, o pentágono em 3 triângulos. Porque, sabendo a quantidade de triângulos, multiplicando pela soma dos seus ângulos internos, eu vou ter condições de descobrir o valor do ângulo, da soma dos ângulos internos do pentágono. Então, se cada triângulo tem 180 graus, eu tenho 3 triângulos aqui. Então, 3 vezes 180. Então, olha, esse aqui, mais esse, somando todos os ângulos, 3 vezes 180, que é igual a 540. E aí, então, como todos os ângulos têm a mesma medida, fazendo 540 dividido por 5, nós temos aí 108 graus. Então, esse ângulo aqui, ele tem medida de 108 graus. Agora, montando então a equação, tudo 108 mais 90 mais 90 mais x. Então, nós temos 108 graus mais 90 mais 90, que é 180 graus, mais x dá 360 graus. E aí nós temos então que o valor de x vai ser 360 menos 180, que é 180, menos 108. Então, x é igual a 180 menos 108, que é 72 graus. Exercício 10. Observe abaixo uma sequência de figuras. Quando n igual a 1, uma bolinha. N igual a 2, 4 bolinhas. E assim sucessivamente. Nessa sequência, cada figura é formada por uma quantidade de pontos que pode ser determinada de acordo com a posição que ela ocupa na sequência. Então, posição 1, colocar assim, posição 1, uma bolinha. Posição 2, 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. Posição 3, 3 por 3, 9 bolinhas. Posição 4, 4 por 4, 16 bolinhas. Então, a gente já verifica aqui, olha, de acordo com esse padrão, a expressão algébrica que permite calcular a quantidade de pontos P de cada figura dessa sequência, em função da posição N que ela ocupa nessa sequência, é, então, posição 4, 16 bolinhas. Então, P igual a 16 na posição 4. Na posição 1, uma bolinha. Na posição, ou seja, 4 está relacionado com a posição, olha, a quantidade de bolinhas está relacionada com a posição. É a posição elevada a 2. 2 elevado a 2, 4. 1 elevado a 2, 1. 3 elevado a 2, 9. 4 elevado a 2, 16. Então, a posição, melhor, a quantidade de bolinhas que está sendo indicada por P, né? Indicada por P,
ela é a posição elevado a 2, ou seja, n elevado a 2. A tabela abaixo mostra o número de medalhas conquistadas por 11 países que participaram dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. A diferença entre o total de medalhas conquistadas pelo Reino Unido, então interessa aqui Reino Unido, e Itália, foi então a diferença do total de medalhas, né? Então precisamos somar. Aqui na Itália nós temos 11 mais 9 que é 20, está dando um total de 28 medalhas. Agora aqui no Reino Unido nós temos 20 mais 10, 30, 40, 9 mais 9, 18, então dá 58. 1 mais 7 aqui dá 65. Então, fazendo essa diferença, 65 menos 28, 8 para 15, 7, aqui emprestou 1, 5 menos 2, 3, 37 medalhas. Um termômetro, em certo momento do dia, marcava uma temperatura de menos 17 graus Celsius. Porém, havia um erro nessa medição, pois, de acordo com o Centro Meteorológico, a temperatura indicada por esse termômetro era 9 graus Celsius menor que a temperatura real. Qual era a temperatura real nesse instante do dia? Então está falando que é menor, então eu vou ter que somar, vou ter que fazer o processo inverso para saber a temperatura real. Então, menos 17 graus Celsius mais 9 graus Celsius. Somando, né, na verdade são sinais diferentes, eu vou ter que subtrair. 17 menos 9 é igual a 8. E mantém o sinal do maior número em módulo, né? A resposta é que a temperatura real é de menos 8 graus Celsius. Observe abaixo a planificação de um sólido geométrico. Qual sólido possui essa planificação? Essa planificação ela tem base, olha, pentagonal. Base pentagonal ou é a letra A ou é a letra B. Só que as laterais dessa planificação são retangulares. Então, só pode ser a letra A, que tem as faces retangulares, prisma de base pentagonal. Os pontos PQRS e T pertencem à circunferência de centro O. Então, eles estão na circunferência. Então, ponto O, né, e está tudo aqui representado nessa malha quadriculada. O segmento de reta que representa o diâmetro dessa circunferência é... Então, a corda diametral, ela tem que iniciar numa extremidade e chegar até a outra, passando pelo centro. Portanto, só pode ser QP. Letra B. 15. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Qual é o número representado pela letra X nessa reta? A gente verifica que temos daqui até chegar aqui, contando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. E daqui até aqui, nós temos o valor 4. Então, esse 4 precisa ser dividido em 8 partes. Fazendo essa divisão, simplificando tudo por 4, eu tenho meio. Então, significa que cada segmento desse vale meio. Então, olha, meio mais meio, aqui é 1. Então, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Então, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 é o valor do X. O sólido representado no desenho abaixo é formado por cubos iguais. Cada cubo que compõe esse sólido possui medida do volume igual a 1 centímetro cúbico. Qual é a medida do volume desse sólido? Então, aqui é só contar a quantidade de cubos e multiplicar por 1 centímetro cúbico. Aqui na base nós temos 3 cubos por 3 cubos, dá um total de 9 cubos. E na segunda, na camada do meio, eu tenho 3 cubos por 2,
dá um total de 6 cubos. E na parte superior, 1 por 2, que é 2 cubos. Então, somando esses cubos, nós temos 6 com 2, 8, 8 com 9, 17. 17 vezes 1 centímetro cúbico, 17 centímetros cúbicos. Gilberto é lutador. Ele luta na categoria peso médio, para adultos de até 82,30 kg. Gilberto pesou após as férias e viu que sua massa era de 88,15 kg. Quantos quilogramas no mínimo Gilberto precisa emagrecer para poder voltar e lutar na categoria peso médio? Nós vamos ter que fazer a diferença, né? Ele está com 88,15 quilos. Então vamos ver, tirando, né, o maior tirando o menor. Então, fazendo essa diferença, 5 menos 0, aqui empresta 1, 11 menos 3 igual a 8, 7 menos 2, 5. Então ficou 5,85 kg. Ele precisa emagrecer para poder então participar da luta nesta categoria. Observe os triângulos abaixo. Qual desses triângulos é equilátero? Um triângulo é equilátero quando ele tem a medida dos lados iguais. Então, todas as medidas desse triângulo são iguais, triângulo 4. As outras têm medidas diferentes. Portanto, a resposta só pode ser a letra D, triângulo de número 4. No último final de semana, estavam hospedadas 180 pessoas em um hotel. O número de adultos hospedados era o triplo do número de crianças. Considere x o número de crianças e y o número de adultos. Então, x é o número de crianças, y é o número de adultos, que é o triplo do número de crianças. Qual é o sistema que permite calcular o número de adultos e crianças hospedados nesse hotel nesse final de semana? Então, o total de pessoas é 180. Portanto, a quantidade de crianças mais a quantidade de adultos tem que ser 180. E a outra informação que nós temos é que y é igual a 3x. Y igual a 3x. Ou 3x igual a y, a mesma coisa. Então, aqui, olha, nós temos que a resposta é a letra B. Na transformação homotética representada no desenho abaixo, o pentágono, então pentágono tem 5 lados, mas está falando sobre esse pentágono, RSTUV, é uma redução do pentágono LMNOP. E, usando esse processo de homotetia, a proporcionalidade se mantém, né? Os ângulos, esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, existe a proporcionalidade, precisamos encontrar o fator de redução. Então, esse lado RV, ele é correspondente a esse lado aqui, olha, LP. Então, reduziu de 30 para chegar em 10, de 30 para chegar em 10, dividiu por 3. Dividiu por 3. Então, de 30 para chegar em V, também vai ter que dividir, melhor, esse aqui. Esse segmento PO corresponde a UV, né? Segmentos correspondentes. Então, se de 30 para chegar em 10 dividiu por 3, 15 para chegar em V tem que dividir por 3 também. Por isso que a resposta é 15 dividido por 3, que é igual a 5. Então, o fator de redução é 1/3. Resolva a conta abaixo. Qual é o resultado aproximado dessa conta? Então, aqui precisamos descobrir a raiz quadrada de 27 e a raiz quadrada de 8.
Aqui podemos colocar, por exemplo, que a raiz quadrada de 27 está entre a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 36. Ou seja, está entre 5 e 6. A princípio, podemos colocar 5,5. Fazendo o teste, 5,5 vezes 5,5, 5,5 vezes 5,5, nós temos esse valor aqui. Opa, isso aqui é 3. Então, 6 vezes 5, 30. Então, nós temos esse valor aqui. 30,25. Passa de 27. Então, a gente pode reduzir. Por exemplo, se eu fizer 53 vezes 53... Então, fazendo essa tentativa, né? Eu vi que se fizer 53 vezes 53, ainda vai ser grande. Eu posso fazer 5,2 vezes 5,2, aí vai dar esse valor aqui, né? 27,04. E o valor que a gente quer é em torno de 27. Então, 5,2 aqui fica bom. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 27, que é aproximadamente 5,2. Menos a raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8, ela está entre a raiz quadrada de 4, que é 2, e a raiz quadrada de 9. Então, uma raiz exata antes de 8 e outra após o 8. Então, a resposta teria que ficar entre 2 e 3. Se testarmos 2,5, vai ficar muito pequeno, né? 25 vezes 25, 625, vai ficar muito pequeno. Então, fazendo aí, aumentando esse valor, poderíamos testar, por exemplo, 28, né? Vamos fazer a continha aqui, 28, ou seja, vezes 28, né? 2,8 vezes 2,8. Fazendo esse cálculo, 64 vão 6, 16, 22. Então, ficamos com esse resultado. Aqui, olha, acho que já dá para parar, porque 7,8 está até bem próximo de 8. Então, nós vamos fazer aqui um resultado aproximado. A raiz quadrada de 8, eu posso colocar como aproximadamente menos 2,8. Fazendo esse cálculo, 2 vezes 5,2, nós temos 10,4. Menos 2,8, 2,8 vai ficar 10,4 menos 2,8, 8 para 14, 6. Aqui emprestou 1, né? Ficou 9 menos 2. Então, aproximadamente 7,6, olha. Então, aqui a letra B está bem coerente. Aproximadamente, se eu aumentar 1 aqui, tirar esse 6, vai ficar aproximadamente 7,6. Então, é essa a resposta. 22. Observe a seguir a planta baixa da sala do apartamento de Catarina, cujo formato é composto pela justaposição de duas superfícies retangulares. Então, nós temos aqui duas superfícies. Aqui, um retângulo e aqui, outro retângulo. Qual é a área da sala do apartamento de Catarina? Eu separei aqui em dois retângulos. As dimensões desse retângulo superior é 2, a base 2, por tudo. A altura da sala total é 7 metros. Tirando a altura da parte menor, então tudo menos 3. E dá essa dimensão daqui até aqui. Nós temos então 4 metros. Nós chamando aqui o primeiro retângulo de 1, a área do retângulo 1 vai ser a medida da base, que é 2 metros, vezes a altura, que é 4 metros, que é igual a 8 metros quadrados. Então, a área do retângulo 2, que é a base, igual a 2
mais 3, né? Então, tudo aqui está dando 7 metros, né? 2 mais 3. Não, 2 mais 3 é igual a 5. Aqui é igual a 5. 5 metros mais a altura, que é 3, mais não, vezes a altura, que é 3 metros. Então, nós temos que a área do segundo retângulo é 15 metros quadrados. Somando as duas áreas, 8 mais 15, 23 metros quadrados. Observe abaixo a tabela que Hélio construiu para anotar os seus gastos fixos mensais. Então, observando aqui, né, são os valores, as contas de água, luz, telefone, internet e TV a cabo. E aqui, os gráficos, a gente verifica que todos eles estão divididos em grupos de 50, com R$0 até R$50, até R$100, até 150, até R$200. E o valor máximo aqui é 164, né? Então, foi construído até um agrupamento de R$200. Então, fazendo uma análise, a água, por exemplo, ela chega a quase R$50. Ela teria que quase se aproximar aqui, olha, do primeiro grupo. E está correto. A luz, ela chega a quase 100. Então, está correto também. Telefone passa de 150. Então, aqui nós temos 50, 100, 150. Está correto. Né? 160, olha, cada segmento desse dá 10. 10, 20, né? São 5 divisões, cada uma valendo 10. Então, 150, 160, passa de 160. Está correto. E internet chega quase a 90. Então, internet, olha, 100 está aqui, aqui é 90. Então, quase 90. E TV a cabo passa de 130. Então, aqui temos 50, 100, 150. 150 está aqui, 140, 130, passou de 130. Então, TV a cabo está, ou melhor, a letra A está correta. Só para finalizar a análise, então aqui na letra B, a água está correta, quase 50, luz, água, ou melhor, a água está errada, né? Essa barra inferior, ela está passando aqui de 100, né? Então, a água só vai até 50, então não pode ser. Aqui na letra C, a água está correta, chegando a 50. A luz está chegando a 100, está correto. Telefone passa de 160, então está correto também, 150, 160. E luz, ela chega a 100, né? E aqui está quase 100 luz, e aqui passa de 150. Não, voltando. A água está correto, a luz, ela chega a quase 100, está correto. Telefone está correto. Internet é que está errado, porque internet aqui está passando de 150, e não é. Internet vai até quase 90. E na letra D, a água está correto, quase 50, luz quase 100, telefone passa de 160, está correto aqui, internet vai até quase 90, e internet aqui passou de 100, então está incorreto. 24. Observe a expressão numérica no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Então, nós temos aqui menos 8 vezes o resultado de menos 5 mais 3, subtrai e copia o sinal do maior número, ou deve 5 e tem 3, menos 8 mais 2 fica menos 6. Fazendo a multiplicação de sinais, dá positivo 16 menos 6, ou seja, resultado igual a 10. Observe o desenho em cinza representado na malha quadriculada abaixo. Uma possível redução desse desenho é, então, para reduzir,
teria que reduzir proporcionalmente todos os lados. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, de 8 foi para 4, significa que dividiu por 2. Podemos colocar que o fator de redução desta figura para essa, a princípio, é 2. Então, eu teria que dividir todos os lados por 2. Então, aqui, 4 dividido por 2, está correto. 2 aqui dividido por 2, dá 1. 2 por 2 dá 1. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 2 é 3. Então, a gente viu aqui que a letra A está correta. Na letra B, não está correto, né? O fator aqui não bate, não está sendo proporcional. Então, aqui daqui para cá dividiu por 2, aqui, daqui para cá também dividiu por 2. Agora, aqui não dividiu por 2. Aqui dividiu por 2. Aqui não dividiu por 2, ou seja, não pode ser. Então, é a letra A. Para ser aprovado na primeira etapa de um concurso, o candidato deve ter aproveitamento mínimo de 70% do total de pontos da prova. Essa prova tem um valor de 80 pontos. Quantos pontos, no mínimo, Rafael precisa fazer nessa prova para ser aprovado? Dá uma paradinha, se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe e, continuando, quantos pontos, no mínimo, Rafael precisa fazer nessa prova para ser aprovado? Então, nós temos aqui 70% de 80. Simplificando tudo por 10, né? Ou dividindo por 100, superior e inferior, né? Numerador e denominador. Multiplicando 7 vezes 8, temos 56. Então, Rafael precisa fazer 56 pontos. Obrigada por sua atenção.